tudo isso que você traz. Importante dizer para aquela pessoa que está assistindo a live que, por exemplo, nunca estudou ou buscou a psicanálise, né? A professora, por exemplo, citou aí o termo recalque, o recalcar, né? Que significa reprimir. Então, é a questão de você reprimir. E você vai reprimindo memórias, falas, situações, que isso pode gerar questões psicossomáticas, gera questões psicossomáticas, né? Então, há conteúdos recalcados na linguagem psicanalítica, significa reprimidos, né? Ela falou também, a professora acaba de falar da transferência. Então, é importante que quando alguém busca um profissional e se sente bem com ele, gosta dele, da pessoa, do profissional, isso facilita o acompanhamento. Quando gosta pessoalmente, é uma transferência, né? E aí a conta transferência também do profissional com aquele que está sendo tratado. Então, a transferência, a contra-transferência facilita esse processo de tratamento e cura, né? Através da psicanálise. Enquanto que a projeção é aquilo que a gente projeta, às vezes é confundido transferência com projeção, e a projeção é aquilo que a gente diz do outro, né? Fala do outro, projeta no outro aquilo que a gente é, o que a gente faz. Muitas vezes, então, a gente vai procurar no outro um defeito ou uma situação, ou que seria um defeito, para acusar no outro algo que também é nosso, ou que é nosso apenas, né? Então, eu estou projetando no outro uma sombra minha. Então, isso acontece muito também dessa projeção. A professora falou da repetição de padrões. Também é interessante isso, né? Isso acontece realmente muito nos relacionamentos, nas amizades, relacionamentos amorosos, tudo isso. E precisa, então, o que é que precisa? A pessoa, primeiro, ter essa conversa, né, livre, conversar, realmente não recalcar, colocar as cartas na mesa, seja com quem for, conversar, dialogar de maneira pacífica, harmoniosa, buscando um entendimento, né, de si mesmo, um entendimento melhor da outra pessoa e vice-versa. Tudo isso, esse é um caminho que a gente costuma dar sempre para as pessoas em geral, nos seus relacionamentos, né? Por exemplo, também que essas coisas, que até as pequenas coisas sejam faladas, sejam expressas, sejam ditas para que não vá guardando debaixo do tapete, como se fala na expressão popular, muita coisa, e aquilo vai chegar um momento que algo vai explodir, né? Seja em qualquer relação. Então, é importante não ir guardando, colocando debaixo do tapete, postergando, procrastinando situações que é melhor resolver uma situação quando ela está pequenininha, quando ela é pequena, e vai conversando e dialogando, do que você deixar para ir amontoando, guardando, né, sujeira, guardando coisa para depois estourar de maneiras assim muito abruptas, fortes e explosivas, muitas vezes, né? Esse é um ponto a ser considerado. Também o outro ponto de a pessoa mais sábia, por exemplo, quando sai de um relacionamento, ela vai procurar entender o que é que aquele relacionamento me ensinou, no sentido, mesmo que tenha sido com a dor, né, com o sofrimento, ou com algo parecido, o que é que ele me ensinou, o que é que eu não quero repetir. Então, a pessoa vai, mesmo que encontre um parceiro que tem algumas características parecidas com o anterior, ou vice-versa, vai buscar justamente os pontos diferentes, exaltar aquilo que tem de diferente e também ver onde a pessoa errou de maneira direta ou indireta naquele relacionamento passado, o que é que a pessoa permitiu, o que é que a pessoa permitiu consciente ou inconscientemente, consentiu, né, para que também certas coisas acontecessem com ela, com qualquer pessoa, né, que eu estou falando. Então, essa pessoa precisa identificar esses pontos que também ela própria falhou, porque em qualquer relacionamento
que falha, há sempre uma falha das duas partes de alguma forma, por mais que uma tenha errado bem mais que a outra, né? Então, vai sempre haver um consentimento de alguma forma, sempre haver uma permissividade ou uma passividade ou esse recalque, situações dessas, como também é importante esse lado que a professora traz, na psicanálise vai se trabalhar muito com esse processo do inconsciente nas fantasias, né? E aí Freud vai trazer à tona muito essas questões da sexualidade, que também foi distorcida, né, popularmente, ou por aqueles que não gostam de Freud, ou que não gostam da psicanálise, vão tentar manchar a psicanálise, ou Freud achar que tudo na cabeça de Freud é sexo. Não é bem assim. Apenas ele está mostrando a força da libido, a importância da libido, dessa energia psíquica, né, que é capaz de fazer tantas coisas. Então a gente vê que a psicanálise ela está aí diretamente ligada a todas as questões da espiritualidade. Pode ser fundida a espiritualidade, enquanto se pensava e muita gente pensa que não se pode associar a psicanálise à espiritualidade, né? Esse é um erro, porque Freud fala da energia psíquica e veja que para tudo a gente precisa, e na espiritualidade se fala da energia vital. Energia vital. Então, isso está totalmente interligado. E a questão do sexo, da sexualidade, como essa fonte criadora, propulsora, importantíssima, né? E aí Freud vem trazer a pulsão de vida, pulsão de morte, e essas questões todas que a pessoa pode carregar, situações em que deseja inconscientemente a morte, ou, né, que está buscando a vida, essa pulsão por isso, e o trabalho dos impulsos com o inconsciente, daquilo que é mais do lado mais impulsivo. Então, vai trabalhar em sua primeira tópica com inconsciente, pré-consciente e o consciente, né? O inconsciente, o pré-consciente e o inconsciente, e o consciente, Freud. E na segunda tópica com o id, o ego e o superego. O id, o ego e o superego, que é aquele diálogo que se tem muito, sobretudo, do superego, que é a representação da família, a representação que muitas vezes tolhe a pessoa, a representação da moral, da moralidade ou da suposta moralidade e dos bons costumes, não é? De não poder fazer isso, não poder fazer aquilo. Então vem as questões sociais, né? Como o superego, esse superego que traz essa parcela grande de repressão, daquilo do olhar familiar, do olhar social, do olhar eclesiástico, do olhar religioso, né? E da moral e dos bons costumes. Isso venceu o superego para lidar com o id, que é mais o instinto, o impulso, não é? Que precisa realmente ser dosado, equilibrado, para que a gente não tenha atitudes descabidas e também só no impulso, mas que, por outro lado, também não podemos cair na repressão do superego. Que o superego ele é muito forte e ele vai atuar muito para que a gente também recalque muita coisa e iniba muita coisa que é normal também que se tenha, né? Por exemplo, um momento de raiva, de rompante, ou um momento de viver, expressar um desejo sexual, uma vontade, uma coisa que também faz parte do ser humano, né? E para completar só essa parte, professor, também a psicanálise vai trabalhar com essa coisa do desejo, né? Por exemplo, eu estava falando do superego, para Lacan, você também, a professora vai falar um pouco depois, que para Lacan tem a questão do grande outro, né? Então, o grande outro vem a ser também essa figura de autoridade, que pode ser um professor, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a avó, pode ser o padre, né? Então, o grande outro é aquele que você vai olhar para o outro e, por achar que aquele grande outro é mais importante sempre, você vai se inibir de alguma coisa. É mais ou menos o superego, essa coisa do superego
que Freud já trazia na sua segunda tópica, né?